Minutos antes de iniciar a sessão, todos se dirigirão em silêncio ao cômodo destinado aos trabalhos e se sentarão em torno da mesa. Cessaram a essa altura todas as conversas. Aquietam-se as mentes, tranquilizam-se os corações, desligam-se das preocupações do dia, relaxam os músculos e todos se predispõem ao trabalho. A essa altura, a sala já está preparada pelos responsáveis espirituais. No grupo do qual faço parte, diz Hermínio Miranda, um dos médiuns viu mais tarde, depois de recolhido ao leito, em retrospecto, toda a sessão, desde o preparo da sala. Neste caso, o cômodo destinado às reuniões fica completamente isolado do corpo da casa, tendo acesso apenas por uma passagem externa. Cerca de 2 horas antes, a sala está preparada fisicamente para a reunião. Mesa e cadeiras em posição, a água destinada à fluidificação, os livros que contêm os textos destinados à leitura, material para eventual psicografia, papel, lápis, canetas esferográficas ou lápis, caderno de preces, o gravador, com a fita, aqui lembrando, 1979. Hoje nós temos os próprios celulares que gravam. Já em posição para captar a mensagem final dos mentores do grupo. Uma pequena luz indireta, preferentemente de cor, pois a luz branca é prejudicial a certos fenômenos mediúnicos. E aquele dia sugere-se a cor vermelha, assim como também no livro Desobsessão, de André Luiz, a sugestão da cor vermelha. Depois de todos esses preparativos, os trabalhadores do mundo espiritual, segundo viu o nosso médium em retrospecto, inspecionam o cômodo, dando voltas em torno da mesa e providenciando para que fossem estabelecidas certas ligações com o plano superior, através de aparelhos e fios luminosos que se prendiam às cadeiras de cada membro. E aí, quem lê o livro Nos Domínios da Mediunidade vai ver lá o trabalho que os espíritos realizam com o psicoscópio. Esta é a razão pela qual cada um deve ter seu lugar fixo em torno da mesa, uma vez que os dispositivos ligados às cadeiras se destinam a facilitar o trabalho, atendendo a características específicas de suas mediunidades, bem como as condições do espírito que será trazido para o tratamento. É uma informação interessante, porque é aquela coisa, organiza-se o trabalho de forma que cada um já chega e já saiba onde sentar. E, por trás de tudo isso, existe essa providência da espiritualidade. Outra recomendação que parece útil a essa altura, ainda com relação à distribuição do pessoal em torno da mesa, sempre que possível, o dirigente deve sentar-se de forma a ficar ao lado dos médiuns e não face a face. Este conselho é ditado pela boa técnica de reuniões profanas, que recomenda que 2 ou mais pessoas que vão debater um assunto não devem defrontar-se, para não exacerbar o antagonismo. A razão é puramente subjetiva e psicológica. É mais fácil a qualquer um de nós alcançar um entendimento com uma pessoa ao nosso lado do que se ela estiver exatamente diante de nós. A posição frente a frente parece levantar em nós os resíduos e os depósitos acumulados pelos milênios em que enfrentávamos nossos adversários em lutas pela sobrevivência. No caso das sessões mediúnicas, o objetivo não é disputar uma peleja de vida ou morte, mas dialogar amistosamente com o espírito em estado de confusão e desespero, que desejamos despertar para uma realidade que ele se recusa tenazmente a aceitar. Se opomos à sua agressividade e à nossa, nada conseguiremos. Tudo deve ser feito, pois, para eliminar qualquer empecilho que possa existir entre o comunicante e o doutrinador. Antes de prosseguir, façamos uma revisão geral na sala. Os móveis estão na posição certa e os lugares predeterminados. Todos devem ocupar os assentos em silêncio, sem fazer alarido e arrastamento ruidoso de cadeiras. Se há trabalhos de psicografia, o material correspondente deve achar-se sobre a mesa.
papel em folhas soltas, vários lápis apontados esferográficas num copo ou outro recipiente apropriado. Se os trabalhos forem mistos, ou seja, de psicografia e incorporação, convém que o material não fique ao alcance dos médios de incorporação, pois um espírito mais turbulento pode, num gesto brusco, atirar os objetos ao chão. Se há psicografia, quem ficar do lado do médium deve estar preparado para remover as folhas à medida que são escritas. Isso quando necessário, porque muitas vezes o próprio médium faz essa tarefa. O caderno de preces destina-se a receber o nome dos encarnados e desencarnados para os quais desejamos solicitar ajuda espiritual. Os nomes devem ser escritos antes de começar a sessão, sempre em silêncio, sem comentários. Pode ser adotado o processo de indicar com um pequeno sinal em forma de cruz o nome das pessoas desencarnadas. Na hora da prece, serão mentalizados pelos interessados. Lá está igualmente sobre a mesa o livro que contém o material de leitura preparatória, geralmente uma obra mediúnica assinada por Emmanuel, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, ou por outro autor de preferência do grupo. A água destinada a ser fluidificada deve estar num jarro de vidro, juntamente com pequenos copos, de preferência ao lado da mesa, para que no movimento mais violento não sejam atirados ao chão. Não convém que a água esteja gelada. Um amigo espiritual nos disse certa vez que a água, à temperatura normal do ambiente, se prestava mais facilmente à fluidificação ou magnetização. Quanto ao gravador de som, deve estar pronto para entrar em ação com o mínimo de operações e ruídos. A fita em posição, microfone já anteriormente testado, de preferência posto sobre um móvel ao lado da mesa principal. Aqui lembrando, está falando dos recursos de 1979. Se emitir luz intensa em algum visor, este deve ser coberto por um objeto opaco. No momento oportuno, bastará dar a partida, ou seja, ligar o microfone. É conveniente, ao testá-lo, gravar a data da sessão. No grupo que frequentamos, o gravador é reservado para a mensagem final, usualmente transmitida depois do atendimento dos companheiros necessitados. Essas mensagens, acumuladas ao longo do tempo, constituirão um precioso repositório de ensinamentos e de experiência no trato com os problemas do mundo espiritual e devem ser preservadas para referência futura. Todos se encontram, assim, apostos. As sugestões oferecidas a seguir não são, obviamente, mandamentais, pois cada grupo acaba por encontrar sua dinâmica própria dentro do roteiro mais ou menos comum a esse tipo de trabalho. Proponemos aqui um roteiro típico que pode, evidentemente, sofrer variações a critério de cada grupo. Depois de todos acomodados em silêncio, é feita a leitura do texto do dia, geralmente em sequência, ou seja, uma para cada sessão. A data da sessão deverá ser anotada ao pé da página. Alguns grupos costumam comentar o texto lido. Tais comentários não devem ser muito longos, nem elaborados, nem guardar tom oratório. Serão singelos e sem retórica bombástica. Em seguida, a luz mais intensa é apagada, restando apenas a lâmpada mais fraca, que fornece iluminação discreta, de preferência de cor suave, indireta, apenas suficiente para distinguir o ambiente, as pessoas e os objetos. Convém retirar nesse momento os objetos que se encontrem sobre a mesa pelas razões já apresentadas. É feita a prece, que também não deve ser longa nem decorada, ou em tom de discurso. Uma rogativa simples, na qual se solicite a proteção para os trabalhos, a colaboração dos amigos espirituais, a inspiração e a predisposição para receber os companheiros aflitos com amor, tolerância e compreensão. Fim da prece, todos ficam recolhidos em silêncio, concentrados, atentos, mas em estado de tranquilidade e relaxamento muscular.
Em alguns grupos, o dirigente encarnado dos trabalhos, ou mentor espiritual, costuma designar previamente os médiuns que irão atuar, fixando-lhes até o número de espíritos que deverão atender, bem como os médiuns que não deverão dar passividade a nenhum manifestante. Embora se trate de uma posição respeitável e bem-intencionada, com o propósito aparente de disciplinar as atividades do grupo, não é recomendável o procedimento. Procurarei apresentar as razões. Isso são práticas que ainda se observam em alguns lugares do dirigente ter esse tipo de comportamento. Mas vamos ver as razões que ele traz aqui. A designação prévia do médium pode criar neste uma expectativa e até certa ansiedade, que o leva a forçar uma comunicação e até mesmo levá-lo ao fenômeno do animismo, se não estiver bem preparado para a sua tarefa e habituado ao serviço da mediunidade vigilante. Não convém correr esse risco, pois nem todos os grupos estariam preparados para identificar a dificuldade e corrigi-la. Por outro lado, não conhecemos com precisão o planejamento realizado no mundo espiritual. É bem possível que convenha encaminhar primeiro determinado espírito por determinado médium. E se por desconhecimento designamos outro médium, altera-se a sequência do trabalho programado, o que acarretará adaptações de última hora, que vão sobrecarregar os companheiros desencarnados. É que os espíritos a serem tratados encontram-se ali no ambiente, e muitas vezes, depois de presenciarem um atendimento particularmente dramático ou tocante, o próximo companheiro já vem predisposto e mais receptivo à doutrinação. Os mentores do grupo conhecem bem esse mecanismo e sabem melhor como dispor as manifestações. É aquela coisa, é desconhecer a realidade espiritual. Não somos nós que programamos o trabalho, é a espiritualidade. Nós estamos ali para contribuir. Mas a dinâmica do trabalho é feita por eles no mundo espiritual. Então, o dirigente não tem nada que interferir nisso aí. Continuando a leitura, acresce ainda uma observação. Acreditam alguns que esse processo de designar cada médium de uma vez evita que todos sejam tomados ao mesmo tempo e se crie balbúrdia prejudicial ao trabalho. Na minha experiência pessoal, nunca encontrei essa dificuldade. É frequente verificarmos que outros médiuns já se acham ligados aos próximos manifestantes, mas num grupo bem ajustado, os mentores terão recursos suficientes para contê-los até que chegue a vez de falarem. Em suma, a sequência da apresentação dos desencarnados e a escolha dos médiuns que irão atuar ou não devem ficar a critério dos dirigentes espirituais do grupo, que não tem necessidade de anunciarmos previamente o plano de trabalho da noite, para que esse se desenrole harmoniosamente. Pelo contrário, quanto menos interferirmos, melhor. É escusado dizer que a sessão deve ter hora pré-fixada para começar e para terminar. Os companheiros necessitados devem ser atendidos rigorosamente dentro do horário a eles destinados. Em hipótese alguma, deve permitir-se que, por iniciativa dos manifestantes ou não, seja ultrapassada a hora. Certa vez tivemos a esse respeito uma lição preciosa. Percebendo que a hora se esgotava, o espírito manifestante, muito ardilosamente, começou a manobrar para ganhar tempo. Quando o dirigente lhe disse que precisava partir, ele apelou para a boa educação. Você está me mandando embora? E com essas e outras, o diálogo ainda se prolongou por alguns minutos. Terminado o atendimento, um dos orientadores recomendou-nos, em termos inequívocos, que evitássemos a repetição do ocorrido. Explicou que o trabalho mediúnico é protegido e assistido por uma equipe de segurança composta de obreiros do lado de lá. Esgotado o prazo, eles têm que se retirar, de vez que outras tarefas inadiáveis os aguardam alhures, e o mecanismo de segurança fica substancialmente enfraquecido. Os espíritos turbulentos, sabendo disso, procuram demorar-se para provocar distúrbios e levar o pânico ao grupo, o que seria desastroso. A lição é importante.
Terminado o atendimento, enquanto se aguarda a palavra final dos mentores, há uma pausa que deve ser usada para uma pequena prece, que ajuda a repor o ambiente em termos mais calmos, depois das várias manifestações de companheiros aflitos, às vezes barulhentas e indignadas. Concluída a mensagem final, que, como vimos, convém gravar para futura referência e estudo, os trabalhos são encerrados com uma prece. É hora dos comentários finais. Há sempre o que comentar após uma sessão mediúnica. É preciso, no entanto, que tais comentários obedeçam a uma disciplina para que possam ser úteis a todos. É que, usualmente, os espíritos atendidos ainda permanecem por algum tempo no recinto. Seria desastroso que um comentário descaridoso fosse feito em total dissonância com as palavras de amor fraterno que há pouco foram ditas pelo dirigente durante a doutrinação. Os manifestantes, no estado de confusão mental em que se encontram, tudo fazem para permanecer como estão. Embora inconscientemente desejem ser convencidos da verdade, lutam desesperadamente para continuar a crer ou a descrer naquilo que lhes parece indicado. Se perceberem que toda aquela atitude de respeito, recolhimento e carinho é insincera, dificilmente poderão ser ajudados de outra vez. Por isso, dizia que os comentários devem ser disciplinados. O dirigente deve perguntar pela experiência de cada um. Os médiuns videntes sempre têm algo a dizer, pois percebem a presença desta ou daquela entidade ou têm acesso a fenômenos que usualmente interessam ao bom andamento dos trabalhos ou trazem indicações a serem utilizadas na sessão seguinte. Se o dirigente não dispõe do recurso da vidência, os médiuns videntes do grupo podem ajudá-lo discretamente, com o mínimo de interferência durante os trabalhos. O mesmo se aplica aos médiuns clareaudientes. Os comentários finais não devem prolongar-se por muito tempo. Geralmente, ao terminar a sessão, tarde da noite, os componentes do grupo, especialmente os que moram longe, precisam retirar-se, pois o trabalho os espera pela manhã do dia seguinte com as suas lutas e canseiras. Mesmo que a sessão tenha terminado, o comportamento de todos ainda do recinto deve ser discreto, sem elevar demasiadamente a voz, sem gargalhadas estrepitosas, embora estejam todos usualmente felizes e bem-humorados por mais uma noite de trabalho redentor. Antes de se retirar em ordem discretamente, é distribuída a água. É preciso, porém, observar que o trabalho dos componentes de um grupo mediúnico não termina com o encerramento da sessão. Mesmo durante o espaço de tempo que vai de uma reunião à próxima, de certa forma, todos estão envolvidos nas tarefas. Inúmeras vezes, os espíritos em tratamento nos dizem claramente que nos seguirem em nossa atividade normal. Deseja testar a boa vontade, avaliar a sinceridade, ajuizar-se do comportamento de cada membro do grupo, especialmente do médium do qual se manifestaram e do dirigente que se incumbiu de doutriná-los. É preciso que se tenha o cuidado para não pregar uma coisa e fazer outra inteiramente diversa. Por outro lado, aqueles companheiros particularmente enfurecidos tentarão, no desespero inconsciente em que se acham, envolver-nos nos seus artifícios. Se no decorrer da semana oferecemos brechas causadas por impulsos de cólera, de maledicência, de intolerância, de invigilância, enfim, estaremos admitindo na intimidade do ser emanações negativas que os companheiros infelizes estão sempre prontos a emitir contra nós, na esperança de nos neutralizar, para que possam continuar no livre exercício de suas paixões e desvarios. Todo cuidado é pouco nos momentos em que sentimos que vamos fraquejar. Recomenda-se uma parada para pensar, uma pequena prece, qualquer que seja o local onde nos encontremos. Os irmãos desesperados certamente nos cobrarão no próximo encontro as fraquezas que conseguiram identificar em nós. É claro que não podemos nos colocar como seres puríssimos e redimidos, incapazes de errar. Estejamos assim preparados para uma interpelação, pois eles o farão certamente. Certo espírito, em grande estado de agitação,
desencarnação recente e circunstâncias trágicas, me pediu que falasse com sua mãe, que eu conhecia. Embora eu não tenha prometido, pois não tinha ainda o que dizer à pobre senhora, o espírito me cobrou logo na sessão seguinte. Você não falou com a minha mãe. Respondi-lhe que não tinha ainda uma palavra tranquilizadora para dizer a ela, que não podia, evidentemente, falar do verdadeiro estado de aflição em que se encontrava ele. Outro me disse, ao cabo de uma semana particularmente angustiosa para mim, em virtude de terrível pressão de problemas humanos, que nada tinha a ver com o trabalho mediúnico. Essa semana eu quase te peguei. Ainda te pego. É oportuno colocar aqui um argumento muito válido em favor da continuidade dos trabalhos e da assiduidade dos médiuns. Como não ignoram, aqueles que cuidam desses problemas, os mentores espirituais escolhem para cada manifestante o médium que lhe seja mais indicado pelas características da mediunidade ou pela natureza do trabalho a ser realizado. Feita a ligação, o espírito, ao voltar nas vezes subsequentes, virá usualmente pelo mesmo médium. Se o médium falta, o trabalho junto ao sofredor fica como que em expectativa, suspenso, aguardando a próxima oportunidade. Assim, a não ser por motivos muito fortes e justificados, a assiduidade dos médiuns e a continuidade do trabalho são vitais ao seu bom rendimento. Ainda uma sugestão. É sempre útil que alguém que se incumba de anotar no caderno um resumo do trabalho realizado em cada reunião. Isto não é, porém, uma ata, a não ser que a sessão seja de pesquisa. Quando se trata de tarefa de desobsessão, não é preciso ir a esses rigores. A prática de reproduzir sumariamente os principais aspectos de cada manifestação se revelou sempre de grande alcance, não apenas na condução dos trabalhos, mas também para o aprendizado constante que representam as tarefas mediúnicas. Anote-se a data e, querendo, o número de ordem da sessão para referência. Descreva-se cada manifestação e faça-se um resumo do diálogo mantido com o espírito. Se a comunicação final for gravada, basta uma referência identificadora. Essa tarefa deve caber de preferência ao dirigente ou alguma pessoa que se mantenha lúcida, sem transe mediúnico, durante toda a sessão. Sugere-se como modelo a série de livros publicados pela Federação Espírita Brasileira sob o título Trabalhos do Grupo Ismael, preparados com extremo cuidado e competência pelo Dr. Guilherme Ribeiro. Lamentavelmente, esses livros se acham hoje esgotados, mas bibliotecas especializadas dispõem de exemplares para consulta. Então, concluímos aqui esse primeiro capítulo sobre o grupo, e no próximo vídeo já adentraremos a segunda parte, que trata as pessoas. Até o próximo momento.